bem, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. E quero saber como é que tá a vida de vocês, porque eita, a tia é muito séria, não tira uma brincadeira com a gente. Então vamos lá, me conta a vida de vocês, que eu vou fazer de conta que eu tô ouvindo. Nada a ver, né? Então vamos lá, gente, ó. Vamos focar aqui, foco na aula. Eu tô sentindo na minha pele que tá chegando a hora da gente voltar. Tá perto, tá próximo, que nós vamos se ver cara a cara. É uma pena que a gente não vai ter muito assim, como antes, né? Se abraçar, se empurrar. Não mostre esse vídeo pro pai de vocês. O que ele vai pensar dessa professora super séria? Tá dizendo que tá empurrando os filhos, né? Pessoa séria como eu, pelo amor de Deus, gente. Então vamos lá. Continuar. Prepare o coração de vocês, que eu tô preparando o meu para o nosso tão querido e amado reencontro. Mas hoje, enquanto não chega o dia da gente falando em coração, vocês viram que eu tô tão emocionada que tá chegando o dia da gente se ver. Tá vendo, gente? É muito amor por vocês, minha gente. Especialmente para o sétimo ano. Então vamos lá. Capítulo 11. Que essa conversa era só para vocês pegar o livro de vocês e abrir aí na página 144, no capítulo 11, porque nós estamos estudando reinos, não foi? E nós vimos até agora, que foi mesmo, minha gente, reino protista, muito bem, povo inteligente. E a gente aprendeu que o reino protista, deixa eu só ver se tá certo aqui, minha gente. Reino protista, é mesmo, né? Tá, capítulo 10. Reino protista. A gente já tinha visto reino monera. Só recapitulando para que vocês não se esqueçam. Nós estamos estudando os 5 reinos. O primeiro reino que a gente viu, a gente está estudando por nível de complexidade, dos mais simples que vão avançando, né? Vão ficando mais complexo, avançando não, evoluindo. Então, o primeiro, que é o mais simples, é reino monera, onde esses seres são o quê? Procariontes. Eles possuem células primitivas, células essas que não possuem carioteca. Então, quem faz parte delas? As bactérias, exatamente. A gente vê a morfologia bacteriana, vemos que as bactérias, elas têm uma ação econômica, né, no mercado, com produção e fermentação de alguns alimentos, como de queijo. E vimos também que elas causam as temidas doenças, não foi isso? Vimos os tipos de bactéria. E depois nós vimos o reino protista, onde a gente viu que no reino protista nós já temos seres que são eucariontes, seres que já possuem células mais evoluídas. E quem faz parte desse reino? Algas e protozoários. E que os protozoários, queridos e amados, eles causam sim alguns probleminhas de saúde, não é isso, minha gente? Eles causam algumas protozoides, doenças causadas por protozoários, que são parasitas e que não causam também só coisa ruim, mas como a gente viu, alguns animais precisam desses parasitas para poder exercer sua função, seu trabalho, como é o caso dos cupins. E aqui na página 140, nós temos uma atividadezinha, que eu vou corrigir aqui rapidinho com vocês. Primeira questão. A doença das chagas e a malária, doença provocada por protozoários, afetam o sistema circulatório do homem. Essas duas graves doenças não irradiadas, ou seja, não foram acabadas no Brasil, afetam milhares de pessoas em diferentes regiões do país, principalmente em brejo, em casas de taipa, em acampamento, né? Compare o modo de infestação da malária e da doença das chagas nos locais onde os respectivos protozoários se alojam no indivíduo. Aí eu rabei a resposta. Parabéns para mim. Nossa. Doença das chagas. Como é que é a contaminação, infestação? Fezes contaminadas, eliminadas pelo barbeiro, quando sugam o sangue da pessoa.
Também por transfusão de sangue. O protozoário aloja-se principalmente na musculatura cardíaca. A doença das Chagas é conhecida porque o coração cresce. A malária, picada da fêmea do mosquito Anopheles. O protozoário aloja-se nas células do fígado. Hematócitos são hematócitos porque eles se alojam no fígado, causando perda de glóbulos vermelhos, perdas de hemácia, o que deixa a pessoa amarela. Por isso, eu ia dizer por isso febre amarela. Desculpa aí pelo trocadilho, porque eu me empolguei. Mas a malária também faz a gente perder muita quantidade de hemácia e deixar anêmico, certo? Letra B. Cite 4 medidas que poderiam conduzir à diminuição ou até a irradiação da malária no Brasil. Primeiro é o controle do mosquito, né? Irradiação do mosquito. Tratamento dos doentes. Uso de telas e mosquiteiros em portas e janelas de casa nas regiões endêmicas, nas regiões que tem, né, esse mosquito. Controle da população do mosquito Anopheles e uso de repelente. Segunda questão, retirada de uma prova da Unicamp. Os telejornais noticiaram recentemente que uma seca acentuada causou um aumento nos casos de malária na Amazônia. Isso foi atribuído ao fato de crianças brincarem nas águas represadas, paradas. Essa explicação está certa ou está errada? Justifique sua resposta. O que tem a ver água parada com malária, minha gente? Nada a ver. Não estamos falando de verme, nós estamos falando de protozoário. Então, essa informação está errada, porque a malária ela é transmitida pela picada de mosquito. O protozoário vive dentro do mosquito Anopheles e ele transmite na hora da picada o protozoário para a nossa corrente sanguínea, certo? Terceira questão. A foto ao lado mostra um problema comum nas grandes cidades brasileiras. Aqui nós temos uma rua, se você não está com o seu livro aí, mas está ouvindo. Uma rua sem asfalto, sem pavimentação, muito lixo na rua, água parada cheia de lixo, falta de saneamento básico, resumindo, né? Cite um exemplo de protozoários que pode ser transmitidas na situação da foto e relate os principais sintomas em pessoas com essa doença. Que doença pode ser acometida aqui? Amebíase, certo? Então, esse é o protozoário amebíase. Amebíase, vocês podem me lembrar desse nome do protozoário da amebíase? Entamoeba. O entamoeba, amebis, esse protozoário, que é o entamoeba, ele fica nessas regiões assim, alimentos mal tratados, mal cozidos e em água parada. Então, essa doença provoca ferimento no intestino, o que ocasiona diarreia com sangue e uma dor horrível de barriga. Ok, meus amores? Quiser praticar mais, tem aí a 141 e a 143. Mas nós vamos aqui para o próximo reino, que é o terceiro reino, reino fungi. Que reino é esse, professora? É um novo reino para espécies antigas. Isso porque há muito tempo os fungos estavam classificados nos reinos vegetais. Mas mudou. Por quê? Porque descobriram na linha evolutiva que os fungos não caminhavam junto com as plantas. Eles têm um ancestral em comum, mas em um determinado momento eles se separavam, certo? Então vamos lá. Continuando nossa jornada pelos reinos, vamos nos deparar com seres bastante familiares ao nosso dia a dia. Quem nunca viu e experimentou uma receita repleta de cogumelos? Quem já viu cogumelo? No quintal da casa, no interior, a gente vê aquele bichinho de chapéu, né? O branco, o cogumelo de chapéu. Ou mesmo esquecer uma fatia de bolo na embalagem, e com a manteiga aberta, o pão ficou por dias dentro de uma vasilha, dentro da sacola, o cuscuz ficou ali debaixo do negocinho lá de guardar comida, ó. Arroz, feijão, e começaram a criar
um negocinho, né? Um bichinho. Não dá saber que bichos são esses. Quando encontrou, ele estava repleto de pontos verdes ou brancos. É verdade ou não é verdade? E aquela roupa no guarda-roupa por muito tempo no armário, que ao ser retirada estava cheia de manchinhas e com um cheiro muito forte? Infelizmente, na minha casa tem demais. Tanto saboroso cogumelo, encontrado muito comum em receitas como estrogonofe e bife ao molho madeira, né? Se vai o champignon, quanto os inconvenientes, mofos e bolores são parentes bem próximos e pertencem ao reino que vamos estudar a partir de agora, o reino fungi. Você já deve ter pensado ou ouvido alguém falar que os cogumelos é mais um tipo de vegetal. Tudo bem, por muitos anos a ciência também considerou. Os fungos já foram considerados plantas e até mesmo protistas. A partir da década de 70, no entanto, passaram a ter seu próprio reino, que é o reino fungi. Existem espécies que são importantes, como agentes decompositores. Lá no 6º ano, não, no 4º, eu acho, no 5º, que a gente vê a cadeia alimentar e a gente descobre que no grupo dos decompositores tem fungos, sabe? Você vê aqueles fungos na solta, não arranca não, porque ali eles estão decompondo matéria orgânica que serve de adubo, de alimento, sais minerais para aquele local, ok? Promovendo a degradação da matéria orgânica dos restos dos animais e plantas. Desse modo, favorece o enriquecimento do solo e nutrientes que serão utilizados pelos vegetais. Por outro lado, graças a essa capacidade de decomposição, podem causar alguns incômodos quando se multiplicam de forma imensa em ambientes domésticos, com bastante umidade, afetando roupas, paredes, móveis e até mesmo os famosos mofos ou bolores. O mofo é o que dá em roupa, em madeira, já o bolor é o que dá em comida, viu? Como em todos os reinos que estudamos, os fungos podem ser bastante benéficos ou maléficos ao ser humano. Tanto existem cogumelos comestíveis como aqueles nocivos à espécie humana se ingeridos, que vão fazer um grande mal. Então, esse cogumelo que a gente encontra aí na solta, no terreiro de casa, na rua, ele não pode ser consumido, porque ele é nocivo à nossa saúde, é perigoso. Algumas espécies podem ajudar a degradar resíduos do meio ambiente, mas também, sob determinadas condições, deterioram nossos alimentos e utensílios. E graças a esses seres também temos importantes benefícios da indústria alimentícia e farmacêutica. Vamos conhecer os fungos agora. Os fungos podem limpar solos poluídos, ele ainda exerce essa função, depois você lê lá, tá? Então vamos lá, os fungos. Os fungos compreendem um reino bastante diverso, que inclui organismos unicelulares e pluricelulares. Então você vai encontrar seres que têm uma célula e seres que têm várias células. Sendo esses últimos a maioria. Então no reino do fungi nós vamos encontrar mais seres pluricelulares, ou seja, que tenham muitas células. Esses organismos são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. E tá aí uma coisa que fez com que os cientistas descobrissem que ele não podia fazer parte do reino vegetal, porque os vegetais são autótrofos, eles produzem seu próprio alimento. Ou seja, não sintetizam o próprio alimento. Devido a essa necessidade de se alimentar de matéria orgânica, os fungos podem desenvolver relações diversas com outros seres vivos, decompondo os restos de seres que morreram, parasitando outros organismos vivos ou estabelecendo com ele relações mutualistas, ou seja, aquelas que propiciam benefício para ambas as espécies que se associam. Em termos de importância econômica, os fungos são excelentes como fontes de alimento, seja por meio do consumo do agáricos campestres ou champignons, rico em vitaminas, ou do lentinosedores, conhecidos na culinária como shiitake. Quanto às leveduras, fungos unicelulares podem ser utilizados na produção de pão e na fabricação de bebida alcoólica, como o vinho, bebida obtida pela fermentação do mosto da uva, do suco da uva.
Então, aqui na imagem nós temos os agários campestres, ou o champignon, né? Muito utilizado na culinária. Então, bebidas obtidas pela fermentação do mosto da uva, uva esmagada, suco e casca. Então, a uva esmagada, o suco dela e a casca dela, que hoje é chamado de musgo, vão passar por um processo de fermentação. E quem é que vai fermentar? Quem age nessa fermentação não é qualquer tipo de indivíduo, é uma levedura. E a levedura faz parte do grupo das bactérias, dos fungos. Então, muito cuidado com isso, porque nós temos nesse mercado alimentício de fermentação bactérias, fungos, e a gente tem que ter muito cuidado. Numa questão, por exemplo, preste atenção, se numa questão de prova cai o seguinte, né, um exemplo lá do musgo de uva, você vai lembrar, o que é musgo de uva? É o suco, a casca, a uva esmagada. De fermentação, encontra-se que tipo de ser faz esse processo? Bacterianos, protistas, vegetais, fungo. Você vai marcar que é o fungo, certo? E tanques inicialmente abertos, onde são adicionadas leveduras. Ele está falando do processo de criação do vinho, tá? Posteriormente, esses mesmos tanques serão hermeticamente fechados, ou seja, totalmente fechados, onde se dará a formação da bebida. Nesse caso, a fermentação acontece porque açúcares contidos nas uvas são convertidos em energia para micro-organismos. E como resultado desse processo, esses organismos liberam álcool etílico e gás carbônico. Então, se vocês forem ver um tanque, até isso acontece na cachaça, na cana, né? Eu já estive num local, que tem engenho, que é onde fazem cachaça de cana-de-açúcar. E quando ela está em fermentação, ele começa a liberar o gás carbônico, fica um monte de bolinha soltando. Aí a gente fica assim, meio achando nojento. Além disso, na produção de pão e pizza, por exemplo, usa-se o fermento biológico, que a gente até consegue comprar, né? O fermento biológico. É o levedo Saccharomyces, que vai degradar o açúcar presente na massa de farinha de trigo, liberando gás carbônico e assim fazendo a massa crescer. Os fungos do gênero Penicillium são muito utilizados na fabricação de antibióticos. Já ouviram falar do remédio penicilina? Substância capaz de matar a bactéria. E na produção de queijo como Camembert e Roquefort. Então, os fungos do gênero Penicillium são muito utilizados na fabricação de antibióticos, certo? Substância capaz de matar a bactéria. Alguns antibióticos, eles são produzidos na parte de bactérias, certo? Mas tem pessoas que elas estão, como eu já até falei aqui da amoxicilina, vocês estão abusados de ouvir. Mas tem gente que toma amoxicilina com tanta frequência, por qualquer coisa que acontece, né, sem nem saber se é uma ação bacteriana, e o organismo acaba criando uma resistência. E aí, quando ele precisa realmente tomar um antibiótico, a amoxicilina já não faz mais nenhum efeito. Então, eles vão fazer um tratamento com outro antibiótico feito agora com fungo, que no caso, um exemplo aqui é o penicillium, certo? Que é feito para matar a bactéria. Estrutura corporal. Minha gente, eu já falei muito. Vamos ver a estrutura corporal para amanhã, combinado? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre estrutura corporal. Releia essa parte aqui, escreve no caderno, certo? E na próxima aula a gente se encontra. Fiquem com Deus e até mais.